Boa noite. Paz da igreja, amém? Glória a Deus. Vamos levantar. Vamos estar adorando ao nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, Pai, te adorar, te exaltar, Pai, e dizer o quanto tu tem sido bom com cada um aqui, Pai. O quanto tu tem sido bom, Pai, com a tua igreja, Pai, com a tua casa, Senhor, com as nossas famílias. Nós só queremos te bendizer essa noite, Pai. Nós só queremos te exaltar cada vez mais, Pai, dizer o quanto tu és maravilhoso, Pai. O quanto nós dependemos dessa tua bondade, Pai. Nossa, Senhor, seja cada vez mais exaltado, Pai. Que essa noite, Pai, possamos sentir algo novo, Pai. Que essa noite possamos nos entregar para Ti, Pai, de uma maneira diferente do que nós já estamos fazendo normalmente, Senhor. Que possamos, Pai, colocar diante do teu altar, Pai, queremos sentar aqui aos pés da cruz, Pai, nossos corações, nossas mentes, Pai. Pai, que tu venha, Pai, pelo Espírito Santo, Pai, Pai, que tu venha, Senhor, Pai, com a mão de poder, Senhor, faça a transformação das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, nós queremos mudança, Pai, nós queremos posicionamento, Pai, nós queremos, Pai, um envolvimento maior contigo, Pai, um envolvimento maior do teu Espírito, Pai, queremos viver um sobrenatural contigo, Senhor. Então essa noite manifesta todo o teu poder, Pai, manifesta, Pai, toda a função, Pai, sopra o teu Espírito sobre nossas vidas, Pai, que possamos sair daqui hoje, Senhor, diferente da maneira que estamos, Pai. Enche-nos, Pai, com a tua glória, Pai, enche-nos, Pai, com vaso, Senhor. Queremos transbordar, Senhor, queremos transbordar da função, Senhor, e da tua alegria, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus maravilhoso.
Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos visto nas mensagens que o Senhor tem nos trazido que é um tempo de renovação, de reconstrução, que é um tempo de começar 2021 sabendo que temos muito trabalho a fazer, mas é um tempo para que a gente viva de forma espiritual, com os olhos do Espírito e não da carne, para que a gente possa alcançar. Ninguém está dizendo para você que vai ser fácil, mas nós estamos dizendo para você, através da palavra de Deus, que vai ser possível concretizar todos os sonhos que não foi possível fazer neste ano de 2020. Graças a Deus, hoje já temos aprovado as 2 vacinas. Espero que em breve a gente possa se vacinar e aí a imunidade vai voltar e a gente vai poder fazer ainda muito mais do que pedimos ou imaginamos na nossa cabeça, né? Nós estamos no dia 17 de janeiro, graças a Deus temos a vacina e que Deus nos dê sabedoria para usufruir dessa bênção de Deus. Hoje eu queria falar para você que nós temos falado a respeito de viver uma vida pelo Espírito, olhar o mundo através da unção do Espírito Santo. E hoje eu queria dizer para você que sem essa unção nós não podemos ser renovados, transformados, animados, vindo de um tempo tão difícil. Nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus para entrar em 2021 com força renovada, com ânimo renovado, com visão renovada, com atitudes renovadas, para ir buscar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, há uma série de confusão a respeito desta unção, aquilo que alguns chamam de batismo do Espírito Santo, outros chamam de plenitude do Espírito Santo, e hoje nós vamos entender um pouquinho isso aqui para poder viver isso em nossas vidas. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso de número 4. Jesus é o Senhor dos senhores.
Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e aquele que nos instrui o caminho que temos de andar. Veja que antes de subir aos céus, antes de o Senhor ir aos céus depois da sua crucificação e da sua ressurreição, Ele deixou na ordem para os seus discípulos, Ele deixou na ordem para aqueles que iam ficar aqui, enfrentar as dificuldades, iam trabalhar para expandir o reino de Deus e a sua mensagem. Veja só que ordem foi essa. Atos 1, verso de número 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Qual era essa promessa? Olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder, falando a respeito do Espírito Santo. Agora imagine vocês que você convive 3 anos com Jesus, com o nosso Salvador, você aprende com Ele, você sai com Ele pelos 4 cantos daquele mundo, daquele tempo, e aí Ele faz maravilhas, Ele faz sinais, Ele ensina, você vê grandes coisas, e aí Ele cumpre aquilo que Ele tinha avisado, que era de vir, morrer por nós e ressuscitar. Quando os discípulos viram Ele crucificado, como todo ser humano que ainda não está revestido da verdade do Evangelho, eles ficaram preocupados. E aí o que eles fizeram? Se trancaram no cenáculo e ficaram lá orando, esperando alguma direção, mas estavam com medo. Puxa, já que crucificaram o nosso líder, pode ser que eles venham em cima de nós agora. E eles fechados naquele lugar, e o que acontece? Jesus aparece no meio deles depois de 3 dias. As portas fechadas, e Jesus entra no meio deles e fala com eles e mostra a eles que tinha ressuscitado, que tinha vencido a morte, e com certeza eles devem ter ficado encativados. Mas como é que ele passou pela porta? Né? A Bíblia não fala a respeito disso, mas ele passou de uma maneira espiritual por aquela porta, como se ela tivesse aberta. E aí ele chegou naquele meio, aí você imagina, você que recebe a palavra de Deus, você que recebe a direção de Deus, os planos que Ele tem a teu respeito e ao nosso respeito, quando você vê tudo isso se cumprindo, porque Ele falou: olha, eu vou morrer, vou dar minha vida por vocês, vou ressuscitar ao 3º dia, e aí você olha para as pessoas, você imagina como nós ficaríamos motivados. Imagina, puxa, Jesus entrando pela porta, mostrando que Ele cumpriu tudo que Ele tinha prometido. Imagina o que ia nascer dentro de nós. Eu sei que quando a gente tem uma grande notícia, quando nós temos uma grande mensagem que nos atingiu, uma grande coisa que chegou até nós, qual é o maior desejo que a gente tem? Compartilhar com outras pessoas. Você recebe um presente, você liga para alguém que você gosta muito e fala: você não acredita, recebi tal coisa que eu estava esperando tanto. Você vê uma grande notícia, você compartilha com a família. Imagine esses discípulos agora vendo Jesus ressurreto, Jesus cheio de poder, passando pelo meio da porta, falando com eles. Imagina vocês se eles não queriam sair dali e começar a pregar o poder do Espírito Santo e falar com aquelas pessoas que estavam em volta, que não criam, que chamavam Jesus de um impostor. Imagina você o desejo de compartilhar essa mensagem. Aí Jesus pega, mesmo vendo toda essa motivação deles, e diz para que eles esperassem o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E Jesus fala para eles assim: espere vocês serem revestidos de poder para fazer a obra. Você entende o que Jesus está falando? Olha, motivação é bom, mas não é suficiente. Experiência é bom, mas não é suficiente. Andar ter aprendido das coisas comigo foi ótimo, mas não é suficiente. Vocês precisam da força, da coragem, do ânimo do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um. E aí começam as confusões da igreja moderna, porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro da vida de cada um de nós. Vamos lá em Tito, capítulo 3, verso de número 4. Tito, capítulo 3, verso de número 4. Nós vamos ler o 4, o 5 e o 6. Bem, logo depois de Timóteo vem Tito. Diz assim: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando nós fomos encontrados por Jesus e o aceitamos como Senhor da nossa vida, Ele está dizendo que no momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a ser morada dentro de cada um de nós. Tanto que a palavra diz: olha, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que Jesus estava falando para os discípulos, quando Ele manda os discípulos não começarem a trabalhar, era outra coisa. Era uma coisa a mais, era uma coisa que Ele se referia ao poder ser derramado sobre as nossas vidas, para nos capacitar interiormente e exteriormente, para enfrentar as lutas que vêm. Irmãos, quantas lutas vêm tentam nos desestabilizar, desanimar. A gente chega a ficar prostrado. Olha, irmãos, eu já teve semanas que eu ficava pensando assim: não vou sair da cama, vou ficar na cama. Até que o Espírito Santo vem e fala com a gente. Então, irmãos, para fazer todo esse enfrentamento, que é levar a palavra de Deus, que é ensinar as pessoas sobre Jesus, que é trabalhar com o Senhor, nós precisamos estar capacitados com uma força que não é nossa, que é o poder do Espírito Santo. Tanto que ele diz em Atos capítulo 1, verso 8, Atos capítulo 1, verso 8: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, esperem, sejam cheios do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, para que vocês possam enfrentar tudo que o mundo vai tentar colocar como impedimento na sua vida e superar isso sem desanimar. Amém? Então uma coisa é, quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo que passa a morar dentro de mim. A outra coisa é o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo é a capacitação de Deus sobre a minha vida com o poder para que eu possa vencer, fazer a obra de uma maneira diferente. E tem um bom exemplo para a gente entender essas duas coisas que muita gente confunde como uma só. Quando Filipe começou a pregar a palavra, Filipe foi um grande evangelista. Ele foi pregar a palavra pelo mundo afora, como Jesus tinha falado. E naquele tempo havia um povo chamado povo de Samaria, que eram os samaritanos, que eram malvistos pelos judeus, porque eles começaram a se misturar com as mulheres pagãs, idólatras. E ninguém queria, nenhum judeu queria ir pregar para essas pessoas. Filipe foi. E Filipe foi pregar o Evangelho para essas pessoas, e as pessoas começaram a aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Olha só, Atos capítulo 14, Atos capítulo 8, verso 14. Quem achou pode ler para mim? Atos 8, 14. Irmãos, eles ouviram a palavra de Deus, aceitaram a Jesus. Quando a gente viu aqui, quando a gente aceita Jesus, o Senhor, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nos enche do Espírito para que o Espírito passe a habitar em nós. Aí esses homens aceitaram a Jesus e foram também a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas veja que interessante. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que eles tinham aceitado a Jesus, diz a palavra que eles mandaram enviar Pedro e João até lá. Ora, irmãos, por que será que eles enviaram Pedro e João até lá, se eles já tinham aceito a Jesus, o Espírito passava a morar dentro deles? Por que eles mandaram Pedro e João? Porque, irmãos, eles sabiam que aquilo que tinha acontecido com eles, assim como conosco, foi o primeiro momento em que nós aceitamos Jesus e o Espírito começa a morar em nós. Mas que para fazer a obra de Deus, para exercer tudo que estava proposto para eles, eles precisariam de mais. Eles precisariam de mais sabedoria, de mais poder, de mais ânimo. Então eles mandam os apóstolos que haviam aprendido com Jesus que eles não deviam se ausentar de Jerusalém antes de serem cheios do Espírito Santo. E ele fala: olha, vamos até lá e imponham as mãos sobre eles para que eles possam receber o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, e eles possam fazer a obra como ela tem que ser feita.
Vamos em Atos capítulo 8, verso 14 a 17. Atos capítulo 8, verso 14 a 17. Veja só o que diz aí. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Preste atenção, se a gente recebe o Espírito Santo no momento da salvação, mas os apóstolos foram enviados para orar e pôr as mãos sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, são duas coisas diferentes. A primeira é no momento da salvação, o Espírito passa a morar. A segunda é a capacitação, os dons, os talentos, a unção que despedaça todo o jugo que vem sobre você para te capacitar, que vem sobre eu e você para que a gente possa fazer a obra de maneira abençoada. Aí versículo 15, os quais tendo descido oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Percebe? Você consegue entender que são dois momentos diferentes na vida do crente? E às vezes nós estamos vivendo só aquele primeiro momento e o Senhor tem muito mais para nos dar. Irmãos, o Senhor tem dons para distribuir para você, para que você seja uma bênção na vida das pessoas. O Senhor tem capacitações para fazer com que você tenha uma palavra que penetre profundamente na vida das pessoas. O Senhor tem dons para distribuir para que a igreja possa ser um instrumento de cura, de libertação. Amém, queridos? Sabe, o Senhor tem o dom da cura. Não era importante ter o dom da cura aqui? Sim ou não? O Senhor tem o dom de maravilhas e sinais. Quando você pega aquela pessoa incrédula, que não quer saber de nada, que desconfia de tudo, que tira sarro da sua cara, e você faz uma oração e Deus manda um sinal, uma maravilha, e aquela pessoa fica sem entender. Irmãos, nós temos que ter esses dons. A igreja é um lugar onde esses dons têm que aflorar na vida de cada um, para que as pessoas sejam alcançadas segundo o que elas necessitam, segundo o que elas precisam. Deus sabe que tem um coração mais duro, Deus sabe que sempre tem um Timóteo que quer ver para crer, e por isso Deus usa esses dons nos capacitando para que a gente possa levar a mensagem e fazer diferente. Amém? Sabe, por isso que é uma igreja que crê nos dons, no Espírito, para ganhar uma nova dimensão. A gente precisa ganhar uma nova dimensão. Irmãos, assim, nós estamos começando um ano difícil, estamos começando o ano com pouca gente, estamos começando o ano com situação financeira, né, ali na luta, mas eu creio que cheios do Espírito Santo, nós vamos achar saída para tudo isso, nós vamos ser direcionados para a vitória. Cada um de nós vai poder fazer um pouco mais para fazer com que a obra de Deus se floresça. Amém? Você crê que Deus pode motivar cada um de nós aqui? Nós temos um ministério organizado, um ministério cheio da unção, um ministério cheio de talentos, em que a gente vai atrair pessoas. Eu creio. E sabe quem vai fazer essas coisas? Vocês que estão aqui. Deus vai usar vocês que estão aqui, porque vocês são as pessoas que estão aqui nesse momento difícil. Vocês são as pessoas que estão colocando o ombro debaixo da carga. Então, irmãos, eles foram e oraram por aquelas pessoas para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. No versículo 17 desse mesmo capítulo que você está, diz assim: então eles lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que passou pela cabeça de você assim, mas que negócio é esse de receber esses dons, esses talentos? Será que é muito complicado? Será que é algo tão difícil assim? Será que é para pessoas especiais? Será que é para diácono? Será que é para pastor? Será que é para quem tem 5 anos de igreja? Irmãos, não é nada disso. Aqueles homens haviam acabado de receber o batismo da salvação e foram levados em oração pelos apóstolos e receberam a unção de Deus, os dons e os talentos que a gente tanto necessita. Então não tem tempo, não tem uma forma, uma única coisa: você e eu queremos isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, com isso a gente aprende
que o Senhor em 2021 quer que você exerça o dom que Ele te deu. A gente aprende que em 2021 o Senhor quer que você entenda que há um dom que já está direcionado para você e que você precisa pôr em prática. Você sabe que muita gente tem os dons, os talentos e está guardado como se estivesse no guarda-roupa. É aquela camisa que você gosta, mas você não está usando. É aquela roupa que você gosta, você não está usando. O Senhor quer colocar em prática, através da nossa vida, fazer uma pregação que faça uma verdadeira transformação em pessoas. E o Senhor não precisa de muita gente, o Senhor precisa só de gente disposta. Quando foi para lutar contra os inimigos, o Senhor usou 300 pessoas para destruir um exército de mais de 35 mil. Falou para Gideão: Gideão, é muita gente que está contigo. Então, irmãos, nós, mesmo poucos nesse momento, podemos fazer grandes coisas com a capacitação que Deus está nos dando. Irmãos, essa capacitação do Espírito Santo sobre nós vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida melhor, muito melhor do que nós estamos vivendo até agora. Essa capacitação do Espírito Santo não vai servir apenas para alcançar resultados pessoais de tudo que nós queremos, mas vai servir para nos entender melhor o nosso relacionamento com Deus, o que Deus espera de cada um de nós, e também vai nos levar a se preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas que nós amamos, que nós consideramos, estão à nossa volta e não conhecem a Jesus, não conhecem a salvação. Irmãos, se forem embora hoje, estarão separados do Senhor para sempre. Como nós nos relacionamos com Deus? Só alguém em que, quando as coisas estão ruins, nós nos buscamos e choramos e nos dedicamos, ou a gente o reconhece como o Senhor da nossa vida. Essas coisas só mudam quando o Espírito Santo de Deus nos enche e a gente consegue começar a enxergar essas coisas como elas realmente são. E aí veio o que eu queria falar com você nesta noite. Que transformação o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida? Que transformação o Espírito Santo quer fazer através do batismo, da plenitude do Espírito, na minha vida e na sua vida? Salmo 133, verso 2. Salmo 133, verso 2. Se você achou, leia bem alto para mim, por favor. Salmo 133, verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a hora das suas vestes. Olha o que o salmista está dizendo aqui. O salmista se refere a um óleo precioso. Irmãos, uma das figuras em que o Espírito Santo é representado é do azeite mais puro possível. Quando o salmista está falando aqui, ele está falando desse poder do Espírito Santo atingindo a vida de uma pessoa. E ele está dizendo que quando esse óleo precioso ele é derramado sobre a nossa vida, quando esse óleo precioso é derramado em nossa vida, ele começa a fazer algumas transformações impressionantes. A unção do Espírito Santo transforma pessoas. A unção do Espírito Santo, ela vem não apenas para nos capacitar com dons, mas ela vem para transformar a nossa vida. Você sabia disso? Quando você está cheio do Espírito Santo, a tua vida e a minha vida são transformadas. E ele está falando ali, esse azeite ele corre, bate na cabeça, desce pelo rosto até as barbas, e depois vai nas orlas das vestes, nas extremidades das vestes. E esse óleo derramado transforma. Aí você pode estar perguntando, transforma o quê, pastor? Transforma o quê? Eu já vi um monte de gente cheia do Espírito Santo e continua a mesma pessoa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, essas pessoas não representam realmente o batismo do Espírito Santo. São pessoas religiosas, porque quem recebe a unção do Espírito Santo é transformado numa nova criatura.
é transformado numa nova pessoa. Você vai falar, que isso, pastor? A Bíblia não diz isso. Você quer ver uma pessoa que foi transformada pela unção do Espírito Santo? Foi Saul. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 10, versos 6 e verso 9. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6 e verso 9. Olha o que diz aí, eu vou ler para você. Samuel estava ungindo a Saul como rei. E ele diz assim: olha, Saul, o Espírito Santo do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Olha, a unção de Deus sobre a tua vida, te transformando em rei, vai fazer com que você seja transformado em outro homem. Verso 9: ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, isso já depois de ser derramada a unção sobre a vida dele, diz a palavra que Deus mudou o coração de Saul em outro, e todos esses sinais que o profeta disse aconteceram naquele mesmo dia. Percebe? A gente é transformado. Aí você vai falar, mas Saul no final não teve uma vida miserável? Sim, se você abandona o Espírito Santo de Deus, se você abandona Deus, se você não busca mais a presença de Deus, você está sujeito ao pecado, foi o que aconteceu com Saul. Mas quando Saul assumiu o reinado, ele foi ungido e a unção de Deus transformou a vida dele. Sabe o que Deus está falando? Coisas que você jamais pensou que poderia fazer, você vai fazer. Saul não profetizava, Saul tinha uma vida, sabe, comum, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar, trazer a predição de coisas que iam acontecer, porque Deus lhe revelava. Sabe, irmãos, às vezes a gente se sente pequeno para fazer muitas coisas, mas na unção de Deus, nós somos transformados de uma forma que nós jamais imaginaríamos. Sabe, Deus está falando para você, esse ano é o ano da sua vida ser transformado. Esse ano é o ano de você fazer coisas que você não pensava que você poderia fazer. Esse ano é o ano de você enfrentar situações e sair dessas situações de uma maneira tão sábia e tão abençoada que você vai falar, puxa vida, eu não tinha pensado nisso antes. Amém? É para você e para mim. É para a igreja. Mas nós temos que buscar essa unção. Quer ver outro que foi transformado pela unção do Espírito Santo de Deus, foi transformado e mudado por isso? Foi o rei Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 3. 1 Samuel capítulo 16, verso 3. Olha só, 1 Samuel 16, 13. Olha só. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só, o Espírito Santo começou a tomar conta de Davi. Já não era mais Davi que pensava, já não era mais Davi que falava, era o Espírito que o orientava. Lógico que ele continuava com o pensamento, lógico que ele continuava falando, mas as coisas não vinham mais do seu interior, não vinham mais da sua natureza carnal, vinham do Espírito Santo de Deus. E aí foram, e ele conseguiu ser um dos reis mais famosos que o reino já teve, fez coisas que nenhum outro rei conseguiu fazer. Conseguiu riquezas a ponto das mulheres cantarem quando ele entrava na cidade depois das batalhas, honrando a Davi, muito mais do que a Saul. Irmãos, a gente podia dar os exemplos dos apóstolos. Os apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, estavam lá num lugar fechado, com medo dos romanos, dos judeus. Aí quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles, diz que eles saíram à rua e começaram a pregar em alta voz no meio do povo, até que alguns deles achavam que eles estavam bêbados, mas eles foram com tanta intrepidez que eles começaram a falar com cada uma daquelas pessoas que estavam em Jerusalém. O que é isso, irmão? A unção transformadora de Deus. O que é isso? É o que o Senhor tem preparado para nós em 2021. Amém? Puxa, pastor, mas por que essa plenitude do Espírito é tão importante? Porque ela transforma eu e você em uma nova pessoa. Ela transforma eu e você
de uma forma que a gente não compreende, mas a gente sente as possibilidades e não as impossibilidades da vida. Irmãos, a primeira coisa que o salmista no Salmo 133, no verso 2, ele diz, é que o azeite que representa a unção do Espírito toca onde? Quando ele é derramado, diz no Salmo 133, verso 2, que ele é derramado sobre a cabeça. Aí eu estou dizendo para você que a unção transforma. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da unção, a primeira coisa que muda é a nossa mente. A primeira coisa que muda, que é transformada, é a nossa maneira de pensar. A primeira coisa que muda, irmãos, é conhecimento que nós temos na mente, é completado pela sabedoria de Deus, e aí a gente pode começar a viver de uma forma diferente. Às vezes, irmãos, a gente é criado de uma maneira, tem mães mais rígidas, mais tranquilas, tem gente que tem, as mães receberam um ensinamento e passam para os seus filhos, e a gente absorve esses ensinamentos, mas nem sempre que elas aprenderam lá atrás era o correto diante de Deus. Mas nós crescemos com isso dentro do nosso coração. Por isso nós precisamos ser transformados. Por isso nós precisamos ter o conhecimento de Deus em nós, pensar como Jesus pensaria, entender o mundo como Jesus entenderia. E para isso nós precisamos mudar o nosso estilo de pensar. E ele está dizendo, olha, a primeira coisa que o óleo precioso atinge é a sua cabeça. Você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a analisar as coisas e começar a encontrar saídas aonde você não via saída. Você vai começar a olhar as coisas e vai começar a ter uma verdadeira concepção do que é o que está acontecendo, não o que você acha, o que você sente. Você vai começar a ter pensamentos apropriados para enfrentar essa situação. A gente tem um sentimento às vezes muito derrotista dentro de nós. É uma coisa que o ser humano tem. A gente sempre acha que vai dar errado. A gente sempre acha que vai ser muito difícil. E o Senhor quer que a gente mude a maneira de pensar. Por quê? Pensando como ser humano natural, a gente fala assim, puxa vida, isso aqui é pesado, é difícil. Sabe, não sei se eu sou capaz. Pensando com o pensamento de Deus, você pensa, tudo posso naquele que me fortalece. Não há coisas impossíveis para Deus. Eu preciso caminhar porque Deus é comigo. Aí você começa a mudar o pensamento, cheio do Espírito Santo de Deus. A unção muda a nossa forma de pensar. Sabe, como lidar com os problemas? Cada um de nós tem um problema. Alguns são problemas sérios. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar com isso com a bagagem natural do homem natural, ou nós vamos lidar com isso cheio do Espírito Santo de Deus? Então a primeira coisa que nós entendemos é que a gente começa a pensar diferente. A outra coisa que acontece é que nós começamos a viver uma vida dentro e fora da igreja iguais. Você já deve ter conhecido pessoas, ou talvez eu ou você já tenhamos sido assim, pessoas que dentro da igreja são uma coisa, mas fora da igreja, quando você sabe que a pessoa é crente, você fala misericórdia, né? Por exemplo, você pega uns crentes, boca suja, que você fica horrorizado. Você pega uns crentes frequentando determinados lugares, e você sabe que eu não sou radical para muitas coisas, você fica preocupado. Você pega um crente que conhece a palavra de Deus, cometendo algumas coisas, você fica preocupado. Mas o que é isso? É um crente que teve o primeiro encontro, mas não deixou ser cheio, pleno do Espírito Santo de Deus. Porque quem sabe quem é transformado pelo Espírito Santo de Deus, é transformado pela sua vida por inteiro. Não que você não vá cometer erro, vai sim, mas não é uma constante na nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa mudar o pensamento. Sabe, a gente precisa entender o porquê as outras pessoas fazem o que fazem com a gente. Às vezes elas fazem o que fazem com a gente porque elas não conhecem Jesus. Às vezes elas fazem o que elas fazem com a gente porque elas não foram encontradas pelo amor de Deus. E aí nós não podemos ter ódio, nós não podemos
desejar mal para essa pessoa, nós temos que cuidar para que ela tenha um encontro com Jesus. Mas isso tudo vai depender da maneira como eu encaro, como eu vejo, como eu penso a respeito de algo. Quando você olha um grande desafio pelos olhos humanos, você fala, não sei. Quando você olha um grande desafio, você olha com os olhos da fé e fala assim, é uma oportunidade para mim chegar lá. Então esse ano vão ter desafios, esse ano vão ter pessoas que vão nos magoar, esse ano vão ter pessoas que vão se levantar contra nós, mas nós precisamos estar com a nossa mente transformada para poder encarar a situação da maneira correta, da maneira que Deus nos ensina, da maneira que Ele quer que a gente encare, e aí nós vamos sair da vitória, da bênção, na graça de Deus, amém? Sabe o que Paulo falou? Paulo falou aos Romanos no capítulo 12 assim, olha, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a sua mente não pode mais pensar como era o Sérgio natural. Você tem que começar agora a pensar como é o Sérgio cheio do Espírito Santo de Deus. O que Deus faria no seu lugar. Isso é um livro que eu recomendo para qualquer um. Tem um livro que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Todo crente devia ler esse livro. E aí a gente alcança melhores resultados. Mas pastor, como eu posso transformar a minha mente? Primeira coisa, você tem que decidir, eu quero transformar a minha mente. Eu não quero mais pensar, brigar por qualquer coisa. Eu quero estar cheio do Espírito Santo para quando eu tomar a atitude correta, eu estar em paz. Para quando eu tomar a atitude que o Espírito me fale, eu ter os resultados. Como é que eu posso fazer isso? Primeira decisão é você querer. E a segunda decisão é pedir para o Espírito Santo te encher dessa plenitude, que tudo começa a ficar mais claro e mais fácil. Amém? Você consegue entender isso? Primeira coisa que o Espírito toca é na nossa mente, muda o nosso pensamento. A segunda coisa, diz a palavra aqui, a unção que foi derramada sobre a cabeça escorre alcançando a barba de Arão. O que significa isso? A barba significa a região da boca. Quando o Espírito Santo nos capacita, nos enche da sua plenitude, irmãos, sabe qual é a mudança que acontece? A nossa boca muda. Sabe, irmãos, a nossa boca muda. Primeiro ele muda a nossa maneira de pensar, depois ele muda a maneira como a gente fala. Você sabia, e eu creio que você sabe, porque você já está na igreja há algum tempo, que a sua palavra tem poder? Sim ou não? Sua palavra tem poder, para o bem e para o mal. Tanto que Jesus fala, como pode de uma boca sair bênção e maldição? Sua palavra tem poder, então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Nós nos relacionamos com as pessoas normalmente falando, seja através do WhatsApp, do telefone, de uma conversa, nós estamos sempre falando. E o que tem saído da nossa boca? Até para nós mesmos. Quantas palavras de impossibilidade, de incredulidade nós já proferimos? Nós, com a nossa boca, nós estamos declarando que a gente não acredita ser possível. É só você pensar. Quantas vezes falou, eu não aguento mais? Tem situações que são difíceis, precisam ser resolvidas, mas você vai aguentar e vai viver depois dessa situação vencida. Quantas vezes nós já falamos, olha, eu estou cansado. Você sabe que de tanto falar eu estou cansado, surge a depressão, que nos leva a ficar tão desanimados que a gente já não tem mais força para reagir. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque a nossa fala produz consequências, ela tem poder. E tem gente que não se preocupa. Vou falar uma coisa para você, que dá vontade de falar, mas às vezes não fala. Quantas vezes já passou na sua cabeça que uma pessoa que te atormenta tanto, você fala assim, vai para o inferno? Mas nós somos gente que manda os outros para o inferno. Nós somos gente que quer a bênção daquela pessoa, né? Mas a palavra, às vezes, o que sai da nossa boca, sai contrariando aquilo que nós somos ensinados a fazer. Nós precisamos se preocupar com o que a gente fala, para os outros e para nós.
A Bíblia diz que a língua, a boca, ela consegue pôr fogo num grande bosque. Um órgão tão pequeno consegue pôr fogo num grande bosque. Por isso, nós precisamos ser renovados na nossa fala. Nós precisamos ser mais edificantes. Nós precisamos ser mais proativos. Nós precisamos, irmãos, ser mais pessoas que levam mensagem de ânimo, de edificação, de exaltação às pessoas que nos rodeiam. Se a gente cair, quer ver um negócio onde você pode ser uma bênção, se você está cheio de espírito? Fila de banco. Porque fila de banco é onde os caras começam a reclamar, murmurar, praguejar. Eu estava no Banco Itaú ontem e tinha um caixa funcionando. E o cara falou assim: esse monte de caixa aí nada funciona, tem que pagar para a fortuna e nada funciona. Aí eu falei para ele assim: eu sou do tempo que não tinha caixa eletrônica. Hoje tem caixa eletrônica, a gente já viu o banco aberto para fazer isso. É verdade que às vezes alguns falham. Aí ele falou: pô, o senhor tem razão. Não é? Então, irmãos, a gente precisa ter na nossa boca uma palavra diferenciada. Sabe quando aquela pessoa vem de tanta dificuldade que ela enfrentou? Se você se colocar a se desanimar com ela, você vai destruir a vida dessa pessoa. Você tem que falar: não, ó meu irmão, ó minha irmã, sabe, nós vamos passar por isso, nós vamos conseguir, você vai passar por isso e vai se dar muito melhor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tem gente que fala assim: pastor, eu não vou trabalhar na igreja porque eu não sei fazer nada ainda. Quando você busca o som do Espírito Santo na sua vida, diz a palavra que em qualquer situação, o Espírito Santo te ensina o que você deve falar. Ele te capacita para o que você deseja, porque você quer ser uma bênção. Então, irmãos, a gente muda a maneira como eu falo. Você sabe que a maneira como você fala faz toda a diferença para quem ouve? Sim ou não? A maneira como você fala atrai ou afasta a pessoa. A maneira como eu e você falamos cria antipatia ou empatia, pela maneira como nós falamos. E a Bíblia mostra isso. Nós, cheios do Espírito Santo, a nossa palavra sai diferente. Nós, cheios do Espírito Santo, faz com que as nossas palavras no coração de quem ouve seja mudado, transformado. Você pode falar: mas eu não vejo. Às vezes é só uma semente que fica, que vai germinar mais adiante, vai se transformar em fruto mais adiante. Jesus foi crucificado, e quando ele foi crucificado, muitos dos que o seguiam, irmãos, fugiram de Jerusalém. Alguns ficaram, os mais próximos, mas a maioria fugiu, foi embora. Ele morreu, passou um dia, 2 dias e foi embora. E isso aconteceu, e a Bíblia tem registrado que um dia 2 discípulos estavam indo por uma estrada chamada Estrada de Emaús, tristes, porque Jesus tinha morrido, sido crucificado, e eles estavam tão decepcionados. Na estrada de Emaús, se aproxima deles um homem e começa a falar com eles, explicando a eles: puxa, mas vocês não entendem o que dizia as Escrituras? Que o Messias viria, seria crucificado, e ao 3º dia ele seria ressurreto para mostrar que ele venceu a morte e que nós venceremos quando estivermos ao seu lado. E caminharam. Aí em um determinado lugar eles falaram assim: fica com a gente, come pão com a gente, vamos comer junto. E Jesus fica e começa a conversar com eles. Em determinado momento Jesus vai embora, e eles não tinham reconhecido que era Jesus. E aí um responde para o outro quando eles percebem que aquele homem era diferente. Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Quem achou pode ler, por favor. Lucas 24, 32. Eles não tinham conhecido que era Jesus, mas Jesus, cheio do Espírito Santo, falava e o coração deles ardia. Irmão, mano, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando você fala, na hora você pode não notar diferença nenhuma,
mas o coração daquela pessoa é atingido pela sua palavra cheia do Espírito Santo e começa a transformar. O coração desses homens estava em brasa pelas palavras de Jesus. Ou seja, a sua palavra sai com poder para atingir profundamente as pessoas e as situações. Agora, se você falar assim, as coisas não vão ser nada boas, as coisas vão ser difíceis, você está negando aquilo que é possível o Senhor, através do seu Espírito, fazer através da sua vida. Não que em um determinado momento a gente não tenha que pôr fim a alguma coisa, a gente não tenha que dizer não a determinada coisa, mas você vai fazer isso cheio do Espírito Santo de Deus, que está te mostrando que esta é a melhor situação. Amém? E por último, irmãos, para a gente poder orar, depois de tocar a cabeça, descer pela barba, pela boca de Arão, o azeite toca nas vestes. Aí você vai falar, e o que tem a ver as vestes? Irmãos, pense comigo. Quando a gente se veste de maneira que a gente gosta, que identifica quem nós somos, que identifica muito dos nossos gostos. Se eu perguntar para você assim, você já viu como é que o roqueiro se veste? Você sabe como é que o roqueiro se veste? Você já viu o roqueiro se vestindo? Sim ou não, pessoal? Com a máscara de vocês eu não estou escutando. Sim? Como é que o roqueiro se veste? O roqueiro se veste com roupa preta, com aqueles pulseirão, às vezes com bota, não é? Não é? Como é que crente se veste? A melhor roupa que tem para vir da igreja, né? Os mais jovens, uma roupa mais moderninha, os mais antigos com a calça, né? Mas você identifica, às vezes carregando a Bíblia na mão, agora não tem o celular, né? A gente traz o celular, mas a gente vai vendo, assim, uma pessoa mais madura, ela se veste com roupas mais sóbrias. Oh, obrigado. Mais sóbrias. Mas tem aqueles também que são mais idosos e se gostam de uma camisa polo, não é? Uma camisa social, pode ser da Dudalina, pode ser daquela Polo Play se tiver dinheiro, né? Então, acho que a gente vai identificando. Você já escutou falar num grupo que se chama, eles são chamados de emo? Já viu? Emo também. É tudo preto, cabeludo, né? Com uma cara que parece que está sempre triste. A gente começa a identificar. Por quê? A maneira como a gente se veste reflete o nosso comportamento. Né? Reflete o nosso comportamento. A gente vê que quando a pessoa olha para nós, ela nos identifica muitas vezes pela forma como a gente se comporta, como a gente se veste. E aí, irmãos, é que é preciso a gente entender a forma como a gente se comporta, não apenas no investimento, mas como a gente se comporta numa discussão, como a gente se comporta numa hora que a gente está sendo irritado, como a gente se comporta numa hora que a gente está sendo abençoado. Quem de nós aqui já no meio de um monte de incrédulo recebeu uma boa notícia e glória a Deus, aleluia? Eu falava isso direto no meu trabalho, no meio dos treinamentos que eu tinha que dar lá, os caras chamavam o pessoal de amados, amado. O pessoal olhava já para mim assim, falei, que é esse cara que me chamou de amado? É o comportamento. Então, irmãos, a gente, através do nosso comportamento, a gente atrai pessoas ou afasta pessoas. Já pensou você aquela pessoa que a gente costuma dizer que é encrenqueiro? O pessoal chama na gíria de barraqueiro. Tudo se arruma no barraco. Quem quer ficar perto de você? Você afasta a pessoa. Mas já pensou se você é aquela pessoa que está sempre tentando fazer a paz acontecer no lugar que você está? O pessoal fala, pô, essa pessoa é legal, se comporta de uma maneira legal. Irmãos, o Senhor muda o nosso comportamento. Às vezes a gente era muito explosivo, encontra Jesus e fica calmo.
A gente às vezes era calmo demais, encontra Jesus, Jesus nos coloca na normalidade. Às vezes a gente brigava por qualquer coisa, hoje a gente se perde até por algumas coisas, porque sabe que Deus tem coisa maior para dar, e nós somos chamados para ser pacificadores. Então o nosso comportamento é mudar. Às vezes você pode fazer algumas coisas, mas você não faz para não influenciar uma pessoa mais fraca. Um dia, Paulo ensina que perguntaram para ele: a gente pode comer as coisas que vêm do nosso sogro? Por quê? As pessoas sacrificavam os animais e determinadas coisas que sobravam levavam para o açougue para vender, eram coisas sacrificadas a ídolo. E Paulo orienta: olha, se algum dos incrédulos virem você e falarem para você que aquele alimento é contaminado, foi sacrificado aos ídolos, não coma desse alimento. Não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência deles, que é fraca e pode se escandalizar. Por exemplo, se eu estou com alguém aqui com vocês no carro, está tocando uma música no meu rádio, sem malícia, sem maldade, mas que não é uma música da igreja, e você se escandaliza, qual é o meu papel? Eu desligo o rádio. Você entendeu? Não por causa da minha consciência, não porque eu me sinta mal, por causa da sua. E a gente precisa ver como que a gente consegue agir dessa maneira. Tem gente que fala assim: ele que procura a turma dele, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não, irmão, mas a gente pode afastar para sempre. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, 1 Coríntios capítulo 8, verso 9: mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço dos fracos. O que Paulo está falando? Pessoal, você que é mais forte espiritualmente, não seja tropeço dos outros. Como é que a gente consegue fazer isso? Cheio do Espírito Santo, porque eu já não penso apenas em mim. O meu comportamento, a minha reação às coisas não pensam apenas em mim, mas pensam em relação a tudo. Por exemplo, se eu estou bravo com a Marília, que gastou meu dinheiro no cartão de crédito, eu quero brigar com ela, não vou brigar na frente dos meus filhos, porque isso vai influenciar a vida deles. É bem verdade que eu também não vou matar ela, né? Mas eu vou discutir com ela alguma coisa mal feita. Por que eu faço isso? Porque eu não vou ferir os outros. Por exemplo, crentes com filhos que vêm da igreja e vão embora para casa, seja de carro, de ônibus. Aí você viu alguma coisa na igreja que você não gostou, que você achou errado, ou alguém que você porventura arrumou lá uma confusão. Você nunca vai poder discutir ou criticar ou falar mal das atitudes daquela pessoa na frente das crianças, porque você influencia aquelas pessoas. Então aquelas pessoas vão crescer sabendo que fulano de tal ou fulano de tal são assim, como você falou na hora que você estava nervoso ou eu estava nervoso. Então, irmãos, o nosso comportamento ele tem que mudar para que a gente comece a pensar, falar e se comportar como Jesus quer que a gente se comporte, com o objetivo de ganhar vidas. Amém? Aí você pode estar pensando assim: tá bom, pastor, o senhor já falou demais, estava aí que eu quero descansar, mas vem no último pensamento: como é que eu posso ser cheio desse Espírito Santo? Como eu posso ter isso na minha vida? Eu já mostrei para vocês aqui. Isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva de Deus. Ele prometeu, ele falou assim: se você tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, eu e você precisamos querer entrar na presença de Deus e pedir. E crer que quando nós pedimos, nós recebemos. E o Senhor começa a nos aperfeiçoar, a nos dar uma vida diferente, simples assim. Não tem fórmula, não tem tempo, não tem idade, é buscar essa presença. E isso, irmãos, é que o Espírito Santo falou comigo para que a gente em 2021 viva essa vida cheia da unção do Espírito Santo de Deus, que transforma a mente, pensamentos, transforma a nossa maneira de falar, a nossa maneira de enxergar as coisas, e transforma a maneira de a gente se comportar, para que a gente possa ser instrumento nas mãos dele para atrair vidas, para que a gente possa ser instrumento na mão dele para sermos melhores e com isso colhermos melhores resultados. Amém?
Deu para entender, queridos? Amanhã essa pregação está inteira escrita no blog, no meu blog, para que quem quiser dar uma olhadinha, aquilo que não ficou claro, eu vou orar para que o Espírito Santo deixe claro. Mas esse ano é o ano de viver uma vida diferente, não mais pelo olhar da carne, não mais pela visão humana, mas pela visão daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Você que pode, fique de pé. Há algum pedido de oração hoje aqui especial que a gente precise orar? Você tem algum pedido de oração que você queira colocar nesse momento? Me fale aí, nós vamos orar. Ou pelo menos levante a mão e fale: eu quero orar. Nós vamos orar por todos aqueles pedidos que a gente tem orado na quarta-feira. Eu não trouxe um papelzinho hoje, mas Deus sabe. Vamos orar pela Bia e pelo Nicolas, que fizeram aniversário, e a Bia está fazendo o Enem, para que ela tenha uma boa nota e seja abençoada. Vamos orar por você que está aqui, que com certeza tem alguma situação para resolver. Vamos orar por você que está aqui, que com certeza quer a unção de Deus sobre a sua vida para te renovar as forças. Vamos orar pela igreja, para que Deus nos abençoe como igreja, para que a gente possa fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Levar a mensagem do Evangelho, levar o poder de Deus à vida dessas pessoas. Vamos orar pelo Éder, né, que está aí atrás de um emprego. Vamos orar por quem mais? Alguma coisa mais que você queira? Nicolas também está buscando o seu sonho, nós vamos orar por ele também. Amém? Pai, Deus de amor e de misericórdia, em primeiro lugar nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós esta unção da qual nós falamos. Todos nós queremos a cada dia uma unção nova sobre a nossa vida, para que a gente possa pensar da maneira correta, para que a gente possa enxergar o mundo da maneira correta e ter as reações necessárias para vencermos o mundo, ó Deus, para podermos fazer o teu trabalho de uma maneira com excelência. Senhor, abençoa, Pai, cada vida aqui representada. Abençoa, Deus, cada vida que está nos vendo e ouvindo pela internet. Abençoa, Deus, cada pessoa pelas quais nós temos orado. E nós cremos num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que transforma, num Deus que faz o impossível acontecer. Pai, nesta noite nós oramos pelos nossos irmãos que estão aqui, que estão nos vendo pela internet, para que o Senhor esteja nos alcançando com a tua cura. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que faz aquilo que a ciência não pode. Tu és o Deus que faz as transformações que o homem não consegue. Cura os enfermos, ó Deus. Cura os enfermos. Cura a irmã Rosângela. Cura, Senhor, ó Deus, a vida da irmã Roseli. Cura, Senhor, ó Deus, a vida do João Vitor. Cura, Senhor, ó Deus, todas as pessoas que nós temos clamado a Ti. Nem todas me vêm à mente agora, mas o Senhor pode fazer todas estas coisas porque Tu sabes o que cada um precisa. Deus, abre portas para o Teu povo em 2021, ó Deus, serem exaltados nas suas profissões, nos seus negócios. Sei que é um ano difícil, mas contigo, Senhor, não há impossíveis. Abençoa, Pai, aqueles que estão desempregados, para que portas se abram, portas melhores e maiores das que se fecharam, porque nós somos Teus e Tu tens para nós uma vida de bênção, uma vida de graça. Abençoa o Nicolas e a Bia, que fizeram mais um ano de vida, jovens que estão no Teu caminho, jovens que têm buscado a Tua presença. Pai, abençoa a Bia para que ela vá bem no Enem e possa ter nota boa para poder escolher uma boa faculdade. Deus, abençoa o Nicolas nessa caminhada que ele tem que buscar a sua profissão, ó Deus. Que o Senhor abra portas, que toda palavra de desânimo, toda palavra de incredulidade, toda palavra de oposição caia por terra em nome de Jesus, porque ele confia no Senhor, e o Senhor, Deus, abre portas onde não há portas. Abençoa a vida, Senhor, de todos aqueles que precisam de um toque especial Teu. Anima os cansados e abatidos. Senhor, há muita coisa a ser feita e nós que estamos aqui precisamos fazer. Abençoa cada um, Senhor, e que esse ano seja um ano de dedicação, seja um ano de vontade de ver o Teu reino expandido nessa cidade. Abençoa a Tua igreja, a Igreja Água Viva.
sabes as lutas que passamos, Tu sabes as necessidades que nós temos, mas nós cremos e vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, como fazemos há 20 anos nesta igreja. E o Senhor vai nos mostrar caminhos, vai nos mostrar, ó Deus, os melhores lugares para que a gente possa se estabelecer e o Teu nome ser exaltado e pregado às nações. Cuida da vida de cada um dos meus irmãos aqui, protege, que essa vacinação, ó Deus, possa acontecer de forma rápida e imunizar o Teu povo, para que a gente possa sair pelos 4 cantos dessa cidade pregando a Tua palavra. Pai, aquilo que não foi dito aqui, mas que está no coração de cada um dos meus irmãos, atende, Senhor. Atende, porque às vezes a pessoa não quer nem falar, mas o Senhor conhece a palavra antes dela chegar à nossa boca. E o Senhor é um Deus de milagres. Faz isso para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, porque a Tua palavra diz: pedi e dá-se-vos dado, buscais e achareis. Faz dessa igreja uma igreja cheia da unção do Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, as decisões que temos que tomar. Tira, Senhor, toda a opressão. Tira, Senhor, toda arma que se levanta contra nós. Porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. E por Ti podemos passar pelo meio de um batalhão. Traz paz ao coração abatido, traz calma à hora de tomar as decisões, porque nós sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós te agradecemos, louvamos o Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Você crê que esse ano vai ser um ano de uma mudança tremenda na sua vida? Eu creio. Vai ser uma mudança tremenda na vida da igreja. Irmãos, se assente um pouquinho. Nós mandamos uma mensagem na semana passada sobre a condição financeira da igreja. Algumas pessoas me responderam, a gente falou a respeito disso. Nesta segunda-feira eu vou mandar uma mensagem dizendo sobre a necessidade de a gente reformular os lugares de trabalho aqui da igreja. Por exemplo, nós precisamos ter um ministério infantil com pelo menos 4 professores em cada classe, pelo menos 2 classes, 8 pessoas. Nós precisamos de 8 pessoas para as crianças menores, para as crianças maiores. Por quê? Para as crianças não ficarem no culto, porque elas se cansam. Para a gente ter uma maneira de receber as pessoas, e nós precisamos reestruturar, porque isso está meio parado. Aliás, totalmente parado. Então, eu vou mandar amanhã uma mensagem, você leia a mensagem e procure, por exemplo, você quer ajudar no Ministério Infantil? Procure a Mariana. Nós vamos sentar e organizar. Você já trabalha? Continua trabalhando. Mas você que ainda não faz alguma coisa, Deus tem algo para você. Deus tem algo para fazer. E se você esperar se achar capacitado para fazer, nós nunca vamos fazer. E nós precisamos saber com quem a gente possa contar para continuar fazendo. Nós queremos fazer um jantar, um lanche delivery, onde a gente vai entregar na casa das pessoas, se elas não puderem retirar, para angariar dinheiro para a igreja. Sempre tem alguma coisa que a gente possa ajudar, possa fazer, ou levar para entregar, ou ajudar a construir. Nós vamos pensar nisso, fechar essa ideia para poder já ver se agora em fevereiro a gente faz isso. Então sempre tem alguma coisa para fazer. E se cada um fizer um pouquinho, não pesa para ninguém. Mas você vai receber essa mensagem amanhã via WhatsApp. Eu só peço que você leia, que você pense, que você faça uma reflexão e nos ajude. E aquele que não pode ajudar, que não está ajudando, é uma pena. Mas que também abra mão desse lugar para mim saber com quem eu posso contar ou não. Eu espero contar com todo mundo, na realidade. Bem, glória a Deus. Então nós vamos agora nesse momento louvar a Deus, nós vamos orar, nós vamos cantar e ofertar na casa do Senhor. Eu não quero que ninguém se sinta constrangido. Eu sei que tem pessoas que não podem fazer isso agora, mas ore pela igreja para que as coisas entrem na normalidade, para que a gente possa ter as nossas ofertas e dízimos também restaurados em nome de Jesus, tá bom? Vamos cantar e louvar ao Senhor.
Irmãos, é muito bom ver você aqui, sabe, a gente se sente reavivado. Que bom que a gente está conseguindo voltar à normalidade de tê-los aqui conosco. Vocês não sabem o ânimo que vem daí para cá, do que ver só a cadeira vazia. Então, não deixe que nada te desanime. Eu e a Maria estamos à disposição no WhatsApp para você falar com a gente.